Londres do final do século XIX parecia o centro do mundo, com seus imponentes prédios administrativos em Westminster, um considerável número de colônias espalhadas pelo mundo e a coroação da Rainha Vitória, marcando a Era de Ouro do Reino Unido. Aquele lugar exalava poder. Porém, ao mesmo tempo, a capital inglesa poderia ser um dos lugares mais sinistros do planeta. Um grupo de historiadores relata os casos mais funestos que marcaram a época. Entre eles, o de Jack, o Estripador, tema de inúmeros livros, filmes e séries. Tudo começou em 31 de agosto de 1888, quando o corpo de uma mulher foi encontrado no distrito de Whitechapel. Sua garganta havia sido cortada, seu abdômen aberto e esviscerado. O que poderia ser apenas um homicídio isolado foi seguido por 4 outros assassinatos de mulheres, executados de maneira muito semelhante. Tais crimes tumultuaram, para dizer o mínimo, toda a sociedade britânica. Aristocratas assustados, a Rainha Vitória obcecada pelas histórias, antissemitas culpando os judeus e o serviço policial lidando com um tipo de criminoso que só teria um perfil estudado quase um século mais tarde, um serial killer. Um dos fatores que explica a imortalidade de Jack, o Estripador, é justamente tudo o que não se sabe sobre o caso. A identidade do assassino nunca foi consolidada, bem como a extensão de seus crimes. Isso dá margem para autores preencherem as lacunas e criarem eletrizantes histórias de ficção. Whitechapel fornecia um território propício para que coisas ruins acontecessem. Na década de 1880, a região sofria com superpopulação, pobreza, vícios, bandidos, mendigos, bêbados e mais de 1000 prostitutas apenas naquela vizinhança. Ataques a mulheres, principalmente profissionais do sexo, eram bem frequentes. O próprio assassinato de Mary Ann Nichols não chamou muita atenção num primeiro momento. Porém, quando as características do brutal assassinato se repetiram em outro caso, a polícia percebeu que estava diante de um problema diferente e de um assassino sem precedentes. Oficialmente, Jack, o Estripador, fez 5 vítimas, conhecidas como as 5 canônicas. Porém, todas essas mortes foram precedidas e seguidas por assassinatos adicionais nas regiões de Whitechapel e Spitalfields. Alguns entusiastas do caso afirmam que foram 11 mortes causadas por Jack. A polícia discorda dessas teorias e confirma apenas os 5 homicídios oficiais até hoje. Como o assassino nunca foi capturado, fica difícil descobrir a verdadeira extensão de seus crimes. Na época, mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas e 80 foram detidas, para mais tarde serem liberadas por falta de evidências. O furor do caso foi tão grande que milhares de pessoas enviaram cartas à polícia e à imprensa, tentando identificar o assassino. Algumas delas afirmavam ser o próprio Estripador. Até mesmo as correspondências consideradas legítimas por um tempo acabaram sendo desmascaradas e consideradas fraudulentas. A carta mais famosa relacionada ao caso, conhecida como do Inferno, não foi enviada à imprensa ou à polícia. Seu destinatário era George Lask, o líder do Comitê de Vigilância de Whitechapel. A correspondência foi enviada junto de um pedaço de rim humano. Vários suspeitos foram considerados para o caso, e nem só pela polícia. A imprensa tinha suas teorias, e até a própria Rainha Vitória arriscou um palpite, suspeitando que o assassino fosse um marinheiro.
Whitechapel fica próximo às docas de Londres. Pistas mal interpretadas e um crescente clima antimigratório desencadeou até mesmo ações antissemitas por pessoas que acreditavam que o assassino era judeu. Whitechapel foi fortemente colonizada por imigrantes judeus e russos naquela época. Alguns dos nomes que permaneceram no topo da lista de suspeitos foram Aaron Kosminski e John Pizer, 2 trabalhadores judeus. Além deles, Francis Tambolt, um médico nascido nos Estados Unidos, que possuía uma coleção de órgãos humanos e que dizia detestar prostitutas, também foi investigado. Outro nome cogitado foi o de Severin Klosowski, um conhecido prisioneiro, mas que, até onde se sabe, não era um mutilador. Um dos nomes que chegaram a ventilar como um possível suspeito de ser Jack, o Estripador, é o de H.H. Holmes, considerado o primeiro serial killer dos Estados Unidos. A suspeita se baseia na ideia de que os assassinatos de Jack em Londres pararam um pouco antes de Holmes começar a sua matança no outro continente. A teoria, é claro, nunca se mostrou consistente. Aristocratas e membros da família real foram cogitados. Em 1962 surgiu uma teoria de que Jack poderia ser o príncipe Albert, envolvido em diversos escândalos ao longo de sua vida. Especula-se que ele tenha contraído sífilis de uma prostituta e, enlouquecido pela doença, teria cometido os assassinatos. Outra especulação é a de que ele teria um filho com uma prostituta e todas as mulheres assassinadas sabiam disso. Outras pessoas ligadas à família real também foram investigadas sobre suspeitas de serem Jack, o Estripador. Uma delas era Willie Clarkson, que confeccionava as perucas da realeza. Até mesmo o ginecologista da princesa Beatriz, Dr. Sir John Williams, foi apontado como suspeito. Ele teria estudado os corpos das vítimas em uma pesquisa sobre infertilidade feminina. Mas afinal, quem poderia ser Jack, o Estripador? A figura de Jack, o Estripador, como conhecemos hoje, é criação do sensacionalismo da mídia, teorias conspiratórias e da criatividade de autores. A única coisa que sabemos a respeito do assassinato é que ele matava mulheres. Nem mesmo a quantidade é certa. Em pleno século XXI, ele permanece entre tantos crimes macabros que marcaram a era vitoriana. Entre o que é fato, o que é especulação e o que ainda é um mistério, o caso de Jack, o Estripador, é repleto de curiosidades sinistras. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.